paz do Senhor Jesus para todos vocês que estão aqui. Bom dia, gente. Vamos fazer nosso devocional. Estou aqui com a minha Bíblia aberta, olha. Deus colocou uma palavra no meu coração para estar compartilhando aqui com você. Amém? Gente, meu telefone ele tá meio, sabe, tem dia que a tela dele começa tipo querer pifar, porque ele deu uma trincada. Aí tem dia que volta, tem dia que para. Eu tô precisando urgentemente trocar de aparelho, tá? Tô com meu aparelho um pouco ruim, tá trincado aqui perto da câmera, tá trincado na parte de baixo, entendeu? Que ele caiu, ele teve uma queda forte no chão. Então tô precisando trocar de aparelho urgentemente pra mim poder tá gravando aqui todos os dias aqui pra vocês as devocionais, porque a devocional pela manhã ela nos edifica muito, né? No nosso dia. Eu tô também com véu, gente. Agora eu lembrei, eu tô com véu, tá? Que vocês vão estranhar, né? Vocês sempre estão aqui vendo meus cabelos. Eu tô com véu porque Deus mandou colocar o véu. Então, quando ele mandar eu tirar, quando ele falar comigo pra me tirar, eu vou tirar. Mas no momento Deus mandou eu colocar o véu, por isso que eu coloquei o véu, tá? E eu tô de véu. Amém? Vamos pra palavra. Deus falou comigo hoje aqui em Eclesiastes 9. Eclesiastes 9 é sobre conselhos. Vai falar também sobre o pecado, tá? Pecado, gente, é algo que nos separa muito de Deus, né? Pecado, ele traz um prazer momentâneo. O pecado, ele nos alivia de algumas coisas, mas tudo momentâneo. E também o pecado, ele é uma sujeira. Alivia de uma forma maquiada, tá, gente? Porque o pecado, ele é sujeira, ele te afasta de Deus. O único que pode te satisfazer, te encher de prazer, te preencher, te encher de alegria é o Espírito Santo de Deus. O prazer do mundo não é o mesmo prazer de Cristo. O prazer de Cristo, ele te dá o prazer. Sabe aquele prazer que vem do alto, sabe, gente? Quando tu lê a palavra, tu sente o prazer. Quando tu vai no monte, tu sente a presença, uma coisa tão maravilhosa que só quem tem a experiência entende. Você só vai entender quando tu passar pela experiência. É uma coisa que não dá pra explicar. Agora, o pecado, ele traz um prazer momentâneo que ele tá, tipo assim, colocando mentiras na tua cabeça que aquilo ali é bom, que aquilo ali te faz bem. Mas, na verdade, aquele prazer ali do pecado, ele só tá te amarrando, sabe? Te atrapalhando, te sujando, te tornando uma pessoa impura, para que você venha ter vergonha de si mesmo e não querer se apresentar para Deus, se aproximar de Deus, porque todo aquele que está no pecado muitas das vezes tem vergonha até de orar, de falar com Deus, porque se sente sujo. Mas a palavra de Deus vai dizer assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, tá bom? O Senhor, ele te aceita do jeito que tá, no pecado, na sujeira, na cobiça, em tudo. Mas quando você vem para a presença de Deus, ele te muda, ele tira toda a sujeira, todo o pecado. Tudo aquilo que veio do mundo, Deus tira. Ele vai fazer uma limpeza em você, mas ele te aceita do jeito que você tá. Tá bom? É a verdade, é a palavra do Senhor. Deus, ele é amoroso, carinhoso, manso. Ele te aceita do jeitinho que você tá. Mas o pecado, ele vem, ele te suja e ele coloca na tua cabeça, sabe, uma mentira. Que aquele prazer ali, você precisa daquele prazer e que você não pode chegar perto de Deus, que você tá sujo. Entende? Quando você quer orar, quando você quer se aproximar de Deus, o pecado coloca isso na tua mente, uma mentira, tá bom? Mas não é verdade, Deus te aceita do jeito que você tá bom? Você vai vir pro Evangelho, Deus vai te limpar, vai te santificar, vai te separar para fazer a obra dele. Deixa eu falar aqui a palavra do Senhor, tá bom? Eclesiastes 9, 25 vai dizer assim: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Porém, um só pecado destrói muitos bens.
Um só pecado, gente, destrói muitos bens. O que a palavra de Deus está querendo dizer para mim e para você? Às vezes as pessoas, elas acham assim, poxa, mas esse pecado aqui é tão pequenininho. Eu acho que se eu fizer, Deus vai entender, né? Porque eu tô precisando tanto disso. Ou então, esse pecado aqui é tão... ninguém vai perceber. Mas, gente, a questão é que Deus, ele contempla tudo. Ele vê o bem, ele vê o mal, ele vê tudo, o tempo todo. Entende? Deus vê tudo o tempo todo. Então, muitas das vezes você fala, mas o irmão não tá vendo. Eu acho que minha pastora e meu pastor não tá vendo se eu fizer isso aqui agora. Mas Deus, ele tá vendo. Deus, ele tá vendo. E Deus, ele não te vê por fora, viu? Ele te vê por dentro, ele vê tua intenção do teu coração. Ele é um Deus que contempla tudo. Tudinho, tá? O pecado, ele tem poder para destruir muitos bens. O pecado é uma brecha que você dá para o pecado entrar. O pecado, ele é uma sujeira, como eu já havia dito. O que eu quero te dizer nesta manhã é que não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado para Deus. Amém? Tudo é pecado para Deus. Tudo. Tudo. Então, nesta manhã, eu quero falar com você. Qual é o pecado que está te atrapalhando a fazer a obra de Deus? Qual é o pecado que está te atrapalhando a se comunicar com Jesus? A ter um relacionamento fiel com Deus? Qual é o pecado que está ali, né, sendo uma pedra de tropeço no teu caminho? Comenta aqui embaixo, fala qual é a tua dificuldade, amém? O Senhor, nesta manhã, tá falando conosco. Se você não largar o pecado ele vai te destruir. Ele destrói, gente. Então, o pecado, ele tem poder destruir a família, um casamento, um filho, um marido, a você mesma. O pecado tem poder para destruir muitas coisas. Então, o que eu quero te dizer nesta manhã, começa a tirar do seu caminho tudo aquilo que está te atrapalhando a se relacionar com Deus. Sabe? O meu testemunho é que eu tinha um excesso muito de vaidade. Eu tinha um excesso de vaidade. E isso era um pecado, gente. Então, isso estava me atrapalhando a ter um relacionamento mais delicado, um relacionamento mais profundo com Deus. Então, Deus começou a me incomodar muito nisso, muito mesmo, muito. Então, quando você não consegue largar esse pecado, um exemplo, se você não tá conseguindo largar esse pecado, você fala com Deus, fala, Senhor, não tô conseguindo abrir mão deste pecado. E o Senhor, ele começa a te dar nojo. Quando Deus quer que você largue aquilo ali, ele te dá um nojo, gente. Um nojo. É de verdade, de você sentir nojo que você não consegue mais praticar o pecado, aquele pecado ali, que tá te atrapalhando a fazer a obra. Deus começa a te dar nojo, Deus começa a tirar de você a vontade de praticar aquilo ali. Então você fala com o Pai assim, Senhor, tira a vontade. Tira a minha vontade de praticar aquilo ali que tá me atrapalhando de fazer a tua obra. Que tá me atrapalhando de orar, que tá me atrapalhando de me santificar. Porque a palavra de Deus vai dizer, sem a santificação ninguém verá a Deus, não é verdade? Então, peça a Deus para te ajudar e limpar o teu interior. Fala, Jesus, faça eu sentir nojo. Já que eu não tô conseguindo abrir mão desse pecado, faça eu sentir nojo, Pai, que só assim eu vou abrir mão. E é verdade. Assim Deus fez comigo. Deus fez eu sentir nojo de muitas coisas. Deus fez eu abrir mão de muitas coisas, mas teve coisas que eu tive dificuldade de abrir mão. E aí o Senhor começou a colocar nojo. E aí eu comecei a estranhar. E aí Deus começou a falar comigo. Deus começou a falar comigo, né? Que era o próprio Deus que estava me incomodando, tirando mesmo aquela vontade, sabe? Que era o excesso de vaidade, gente. Excesso de vaidade é pecado. Excesso de vaidade te atrapalha a se comunicar com o Pai, viu? O excesso de vaidade é como se você se tornasse escravo daquilo ali. Porque o pecado, ele te torna escravo. Como se você... eu preciso muito daquilo. É tipo assim, entendeu? O pecado, ele te torna tão escravo dele que, tipo, você fala, nossa, eu preciso disso, eu necessito. A tua mente fala isso pra você, que você precisa daquilo. Então, eu não tenho vergonha de falar, eu tinha um excesso, sim, de vaidade, sabe? Muito excesso mesmo de vaidade.
E aquilo me atrapalhou super no meu relacionamento com Deus. Eu não sei qual é a tua dificuldade. De repente a tua dificuldade pode ser outra. Possa ser uma roupa, possa ser um calçado, possa ser dinheiro, possa ser alguma coisa assim que, entendeu? Que você possa estar tornando escravo. Mas nesta manhã o Senhor tá falando assim: eu quero que você seja meu servo. E para ser meu servo, tem que se separar. Tem que tirar o pecado para que a santidade possa entrar. Então, que o Senhor, nesta manhã, venha nos limpar, sabe? Falar conosco. Nem que for possível, nem que for necessário Deus colocar nojo para a gente parar de praticar. Ou você parar de praticar aquilo que não está agradando aos olhos de Deus. Amém? Então, Deus, Ele faz, irmãos. Crê nesse Deus que Ele faz. Porque se um pecado pequenininho tem poder de destruir muitos bens, imagine um pecado grande, que tem poder de destruir muito mais coisas. Entende? Deus, Ele quer glorificar o nome dele na tua vida, mas depende de você. Tem um louvor que vai dizer assim, gente: depende de você para o milagre acontecer. Então é muito sobre posicionamento, ações e atitudes. Por mais que tem coisas que você fala que não consegue, mas o Pai, Ele vai te ajudar. Nem você vai se entender, nem você vai entender aquilo que você está abrindo mão. Você vai falar: caraca, eu abri mão daquilo ali. Gente, eu consegui abrir mão daquilo ali. E você não vai sentir mais vontade, não vai sentir mais prazer naquilo. Você vai começar a sentir prazer nas coisas de Deus. Porque você vai começar a sentir das coisas de Deus, da palavra de Deus, do louvor, sabe? Se consagrar mais. E aí você começa a sentir mais sede daquilo. Esse dia, tem 2 dias, foi sexta, foi sábado. Não, sexta e domingo eu fui para o monte. Meu Deus, gente. Ai, que atmosfera gostosa. Presença de Deus terrível, sabe? Meu Deus, uma presença terrível. Você pode orar, gente, em qualquer lugar, no carro, no quarto, no banheiro, em qualquer lugar, Deus te escuta. Entende? Mas quando a gente vai ali pro monte, a gente vai pra se consagrar mais ainda, sabe? Se separar ali com os irmãos, pra estar ali convocando, clamando o nome de Jesus. Buscando mais pela unção de Deus, pela santificação, pela limpeza espiritual. Entende? Para que Deus possa entrar com uma profundidade ainda maior ali, sabe? Em união, buscando, clamando pelo sangue de Jesus. E sabe, que coisa gostosa sentir a presença de Deus. Ser batizado com o Espírito Santo de Deus, sabe? Sério, muito, muito maravilhoso, muito maravilhoso. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena abrir mão daquilo que a gente é pegado para fazer a obra de Deus, porque você acha que tá perdendo, mas com Deus você tá ganhando, gente. Não tá perdendo, não tá perdendo. A palavra de Deus vai dizer: a glória da última casa será maior que a da primeira. Então, aquilo que você abre mão, Deus fica orgulhoso. Às vezes você fala: ah, isso aqui é tão grande, eu vou abrir mão. Você abre mão, você entrega pra Deus, Deus te dá algo super maior que você tinha. Deus te dá algo muito maior. Porque Ele se agradou da tua fé de ter abrido mão daquilo para agradar a Ele. Então, vale a pena agradar os olhos de Deus. Muitas das vezes você quer agradar tanto o homem da terra e acaba não agradando os olhos de Deus. Para agradar a Deus, infelizmente, você vai ter que desagradar o mundo. Entende? Então, eu prefiro agradar a Deus, porque só Ele tem poder de mudar a minha vida, responder as minhas orações, só Ele tem poder de enviar o sustento, só Ele tem poder de mudar a minha vida espiritual, só Ele tem poder de preencher o meu vazio. Então eu prefiro 1000 vezes agradar o meu Deus, porque Ele sim tem poder de me consolar, de me dar amor, carinho. Ele tem poder de me aquietar, me acalmar. Esse Deus, Ele é maravilhoso. Vale a pena, Deus. Vale a pena, vale a pena. Jesus, vale a pena, Senhor. Vale a pena, Deus, te servir. Vale a pena. Deus abençoe seu dia, tua família. Fica na paz de Jesus, gente. Fica com essa palavra. E que o Pai venha te constranger naquilo que Ele não está se agradando, amém? Ele vai falar contigo, tá bom? Eu sei que a palavra de Deus, ela nos constrange, ela vem na contramão naquilo que a gente precisa mudar. Mas todo pai, quando puxa um pouquinho a nossa orelha, é pelo nosso bem, né? Quando a tua mãe, quando teu pai puxa a tua orelha: poxa, não vai por esse caminho, isso aqui é errado. Eles fazem pelo nosso bem. Assim é Deus conosco. Ele puxa a nossa orelha pelo nosso bem.
porque a gente vê aqui o agora, mas Deus, ele viu lá na frente. Fica na paz. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por essa devocional. Muito obrigada porque o Senhor edificou tanto o meu coração. Eu creio que o Senhor está edificando o coração de outras pessoas aqui. Senhor, muito obrigada, Pai. Senhor, assim como Tu tem feito, Pai, Tu tem me ajudado, Pai. Ajuda Tuas filhas, Teus filhos também. Senhor, porque é maravilhoso sentir a Tua presença, Pai. Senhor, muito obrigada, Senhor, por cuidar de mim, dos Teus filhos, sabe, nos mínimos detalhes, Senhor. Firma nossos pés na Tua rocha, na Tua presença, e que essa palavra venha cada dia mais nos edificar, em nome de Jesus. Eu te agradeço, eu te consagro, eu te entrego o nosso dia nas Tuas mãos, Pai. Amém. Deus abençoe e fique na paz de Jesus, gente. Até o próximo vídeo.